Olá, olá, paz e luz, vídeo 151, falando sobre os animais, ok? Bom, comemos animais, um costume que, que nos foi colocado, né? Pelas forças negativas. Mas, em alguns lugares, realmente não há como, por exemplo, no Polo Ártico, Antártico, né? Então aí eles comem alguns animais que existem lá e peixe. Então, fora a alimentação que deve chegar lá por navio ou por avião, não sei bem. Bom, então há casos em que realmente não tem jeito, né? Mas, se a gente já tem consciência que são os animais, o que serão os animais, temos que fazer um esforço, né? Para deixar de comer ou comer bem menos, porque na realidade nós somos habituados a comer carne desde criança. Aqui em casa, 2 vezes por dia, almoço e jantar. Ou a carne de melhor qualidade, porque naquela época dava para comprar, depois com os anos já não deu mais para comprar de boa qualidade, aquela carne maciazinha e tal. Ou era carne de manhã, podia de noite, no dia seguinte podia ser polvo, que também é um ser vivo, né? Ou podia ser lula, não confundir com o presidente Lula. Frango, galinha. Naquela época não era frango, só tinha galinha. Matava-se a galinha em casa. É, peixe, né? Algumas pessoas compravam coelho porque tinha lojas para vender alguns animais como coelho e cabrito, né? Alguns países lá fora comem leitão, codorna, é, todo tipo de peixe, a mais abundância, é, carneiro, ovelha, os bezerrinhos, os filhotes da vaca, o boi, né? Também há lugares que comem carne de cavalo, de búfalo. Enfim, se você pesquisar, em muitos lugares comem carnes de muitos animais diferentes. Na China e outros países asiáticos, então até comem lacraia, comem viva lacraia, barata, vermes, é, é, cachorros, gatos, macacos, comem tudo isso. Alguns os preparam vivos ali. O, o caranguejo também os colocam, né? Vivos aqui também. No Brasil colocam vivos na panela. Pessoas que fazem isso não têm. Já perderam a sua luz divina que tem dentro de si, porque não é possível ver o sofrimento dos bichos ou ver o sofrimento de um cachorro gritando que está sendo fervido, ou ver os gansos agoniados dando seus sons que estão em tanques de água fervente para eles tirar, ainda vivos ali dentro, vivos, mas morrendo aos poucos, queimados por dentro, né? Tirando as penas para vender lá para fantasias, para outros bichos. Agora me falha a memória, mas tem alguns animais que têm pele, né? E na Europa você compra
casacos de peles de animais que são retirados a pele, na maioria deles, com eles vivos, deixam os carecas sangrando, né? Aquilo vai infeccionar. Outros bichos já aquela pele nasce, mas os outros vão morrer porque fica sangrando, fica ali agonizando. Ou então um outro tipo de animal que se alimenta de carne sente o cheiro do sangue e vai. Então, eu estou falando isso, essas coisas horrorosas, para chamar a atenção como as pessoas não pensam. Não tem inteligência, não tem consciência ampliada. A consciência é a ampliação da inteligência, então não tem. São burros mesmo. Vamos falar as claras, né? E relembrando os caçadores malditos que vão nas florestas ou vão na África matar, pelo prazer de matar. Outros matam o elefante para tirar o marfim. E às vezes não matam na hora, eles ficam ali agonizando, aí os ferozes, leão, tigre, pantera, você vai lá e começa a comer vivo. Bom, o que eu tenho a dizer sobre os animais? Eles são seres que foram feitos também pelo Criador. Foi feito o arquetipo dos bichos. Seres muito evoluídos, extraterrestres muito evoluídos, que só são luz, eles também fazem animais. Também fazem, mas acontece que toda essa matéria que fazem, né, que usam para fazer espíritos e fazer os animais, espíritos chama até a matéria, vem do Criador, né? Então as pessoas leigas, as leigas, não estou falando para vocês que já sabem, para os leigos, os que não sabem, os que não despertam, que acham que animal é para ser tratado como um lixo, né? Eu tive um problema uma vez, eu fui com uma ex-amiga no lugar que chama Reserva do Grajaú. É uma subida muito, eu nunca mais pude ir, né, por causa do meu problema. E estavam envenenando os gatos por ali, e nós vimos um cara numa das casas na rua que subia. Quando a gente estava vindo de volta, ele estava maltratando lá, ó, dando pontapé no gato, para coisa. Aí a gente se meteu e ele nos ameaçou. O bicho, os gatos, tem um ou outro bravo, mas os gatos geralmente não fazem mal, não atacam as pessoas. Por que as pessoas são assim, né? Matam os animais por matar, pelo prazer de matar, ou porque não gosta do animal. Acontece muito onde há aglomerações de animais, não é só aqui no Brasil, não. Em Portugal, gente, eu vi uma reportagem na internet, em Portugal, tem a Nossa Senhora de Fátima, né? Que tem a igreja, muito ampla, muito cheia de conforto lá dentro, né? Para os padres assentar o rabo, né? Com sufagem. Sufagem é um negócio na parede, é um negócio assim, ó. Pode ser que tenha agora outro... outro formato, mas é um negócio assim, feito uns tubos assim ligados, sabe? Isso aqui é ligado na parede, fica na parede lá, né? E isso começa a dar, aquece, o ambiente fica todo aquecido. Bom, então, esses espaços têm todo conforto. Eu tive um problema lá, tive que ir ao Tribunal Eclesiástico, então é um conforto lá no Tribunal. Eu me vi na Santa Inquisição,
Quando eu entrei naquela sala, tapete vermelho, cortinas vermelhas e todos os urubus de tudo de roupa preta. Eu me vi na Santa Inquisição. Minha família não pôde entrar. Tinha que ser eu sozinha com aqueles padres homens todos. Bom, e eles marcaram 1 hora, você veja só, católicos, Igreja Católica, vamos fazer o bem. Era longe, viajamos mais ou menos 1 hora, né? 1 hora, correndo com o carro, correndo, a 60, às vezes 80 quilômetros. Vai chegar na hora, chegamos lá. A eminência lá, agora já não lembro o termo que eles fazem, está descansando. Nós ficamos da hora que marcaram para eu ser atendida, nós ficamos mais de 1 hora esperando lá no frio. No frio. Não ligaram a sulfagem. Temperatura de 2 graus, 1 grau. As pernas da gente ficam até dura, a mão fica dura, mesmo com luva. E ficamos ali. E aí depois eu entrei para a sala da Santa Inquisição. Ali eu senti o que são os padres, eu senti. E eu disse, eu nunca mais eu entro numa igreja católica, sabe? Porque às vezes há momentos que a gente tem que entrar. Mas eu tive que entrar porque morreu gente da família, e aí eu tive que entrar. Mas frequentar não, né? Ali na Nossa Senhora de Fátima, aparecem cachorros que são das redondezas. Possivelmente esses cachorros estão soltos porque ao redor, aquilo é uma cidadezinha, mas ao redor, longe, ao redor, tem plantações, então chamam quinta, que é diferente da fazenda daqui, é um pouco diferente. Aí os cachorrinhos, são cachorros até que tem dono, sabe? Aí vão lá, vai ver que gosta da energia lá da igreja, porque às vezes os padres não prestam, mas o Pai, Mãe, Criador, primordial, manda ali colocar energia boa para os fiéis, para aqueles que vão assistir. Que os padres nem vão receber, porque aquilo tudo é uma corja lá, né? Então, são negativos. Só a cor que eles usam, né? Agora, ultimamente, usam batinas com cor clara, né? Bom, então aqueles cachorrinhos vão para lá. O dirigente que dirige aquilo abaixo do principal, Monsenhor não sei o que, mandou colocar os cachorros dentro de gaiolas pequenas, então enfia 2, 3, ficam ali comprimidos, ao sol, à chuva, à neve, aos ventos, até morrerem. Denunciaram, mas ninguém fez nada. É um senhor, porque lá é um país muito católico, então, como é muito católico, o padre fez, o monsenhor fez, né? O Papa lá no Vaticano fez, então tá tudo bem, tá tudo legal. Essa é a mente das pessoas. Né? Mente das pessoas. Né? Então, está aí. Bom, então, quando constrói, quando os elementos que o Pai, Mãe, Criador manda no espaço e resolve que eles têm que fazer um novo planeta, independente de que os extraterrestres de luz Elohim também fazem, né? Mas ele diz, vai fazer ali um planeta. Não. Faz de conta que nesta galáxia ele quer que faça outro. Então ele manda aquelas partículas que têm consciência, que são vida em luz, são partículas pequenininhas em luz, e têm inteligência, ele manda. E eles começam a trabalhar, né? Aquele conjunto, um vai, o outro vai, começa aquele conjunto. Há aquele sistema que quando bate numa, não.
foi para o outro lado, mas aí ele encontra outra partícula, é essa que eu vou me juntar. E junta e vai fazendo as coisas. Muito bem. Depois começa a construção. Quando, depois de bilhões de anos, quando o planeta está preparado para começar as vidas aqui, então novas partículas, né, começam a trabalhar. O vapor de água que falam na Terra, né, você vê o vapor, você olha, vê o vapor, como a gente vê o vapor em alguns lugares que tem que sair aquele negócio da Terra, né? São reminiscências, são recordações passadas da Terra, né? E dá lugares assim, né? Ali a gente não tem capacidade de ver, mas ali é cheio de partículas, cheio. Mas são partículas como se fosse um ser humano trabalhando. Para facilitar o que foi dito para as pessoas aqui, os elementares. Mas eles têm vida, são pequenininhos. Estão lá trabalhando. Aí trabalha. Depois da água veio o verdinho, né? Aquele verdinho lindo que fica ali assim no chão, maravilhoso. Quando chove muito, fica chovendo muito mesmo, em cima de um passeio, começa a aparecer aquele... vocês já repararam o pão? Eu já engoli sem querer, mas não aconteceu nada. Eu já engoli um pedaço de pão com bolor que eu não tinha reparado. O pão, aquele bolor é vida. A gente não deve ingerir, mas eu ingeri e não aconteceu nada. Aquilo é vida. E por quê? Porque o pão tem água dentro. Que ele levou farinha, ele levou isso, levou aquilo, o leite tem água, o ovo tem, né, muitos componentes, porque a água, pode-se dizer que a água está em toda parte. Nós temos água, os animais têm água dentro deles, os pássaros, os peixes, os frutos têm água. Então começa aquele verdinho. Dali daquele verdinho, os construtores invisíveis começam a trabalhar para nascer plantas. Os construtores, essas partículas, e que aqui é células, né, e moléculas, ele começa a construir a árvore, e lá dentro do tronco da árvore, dentro da raiz da árvore, ali do tronco da árvore, eles começam a construir, essas partículas começam a construir a defesa de uma árvore, porque as árvores, elas têm elementos dentro delas para se autodefender de pragas, do sol. Elas põem como é que eu vou chamar? Um elemento, né? Vamos dizer, um óleo, por exemplo, né? Um óleo para se proteger do sol. Nós não vemos, mas elas fazem isso. Por isso que há a aromaterapia, que é feita desses óleos das árvores e plantas, né? É um óleo que não é oleoso, Fica oleoso quando você mistura com o óleo vegetal. Não estou falando de óleo vegetal, hein, gente? É óleo que cura. O Criador é tão bom que ele fez essas árvores dessa maneira que a gente pode usar esses componentes das árvores e plantas, até das flores também. Viu? Bom, então, isso aí tem espírito, tem os seres que cuidam deles, que faz nascer e tudo certinho, tá? Depois começaram a aparecer as primeiras formas de vida, que é a segunda etapa da criação, né? Os minerais... Não, depois veio os minerais, depois veio os animais. Vamos pular porque não interessa, né, o resto. Então, os animais.
Ora, os animais são criações do Criador e alguns também criação de seres muito evoluídos. Essas microvidas que trabalham na construção também dos animais, que os protegem, fazem com que ele tenha defesa no organismo, como os humanos também, né? O rabinho dos animais, por que o animal tem rabo? Todo mundo pergunta. O rabo é para espantar os insetos, que também são precisos aqui. Então ele fica assim para, né, balançando. O gato não é bem isso. O gato me parece que ele bota o rabo em pé quando anda, que é para o equilíbrio dele. E o cachorro abana muito o rabinho, não sei o porquê. Eu vou sabendo as coisas aos poucos, né? Não sei. Muito bem. Então, tudo isso que nós vemos, pode-se dizer que tudo é o Criador, porque tudo é partículas dele, com vida, com inteligência. Então, quando uma pessoa mata um animal, seja de qualquer forma for, é como se você estivesse matando um ser humano. Ah, que absurdo, alguém pensou, né? Não é absurdo. Os animais passam uma fase até chegar ao elemental. Vai ser um elemental, cada um deles. Depois do elemental, ele vai futuramente ser um ser humano. Deu para entender? Então, se você mata um animal, você está matando um ser humano. Você vai atrasar a vida do animal, o faz sofrer, porque o animal ele tem clarividência. O animal, quando vê uma pessoa chegar estranha, que foge, ele está vendo o espírito daquela pessoa, que é ruim, que ela não gosta de animais, é uma pessoa ruim. Quando uma pessoa chega e o animal fica quietinho, mesmo que não vá perto da pessoa, ele fica quieto, ele olha, porque aquela pessoa é boa, que aquela pessoa possivelmente até gosta, né? Alguns gatos até se aproximam e cachorros se aproximam da pessoa desconhecida. Então, porque ele já tem esse dom, e quando ele for virar um espírito para ser um ser humano, ele já leva essa bagagem. Porque o espírito, quando a gente se encarna, o espírito vê. Ele vê o que a outra pessoa é, mesmo encarnada, mesmo em matéria. Então, o que eu tenho a falar dos animais é para que vocês tenham consciência. Se você não gosta, mas não maltrate, né? Porque eles fazem porcaria. Realmente, eles fazem no chão, às vezes, não fazem lá no lugar que tem que ser. Mas estão evoluindo. Tem que aguentar isso. Tem que aguentar. Ah, porque o cachorro fez ali não sei o que, o gato também. E aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não conheço outros estados, e aqui no Rio de Janeiro, que os homens contaminam, fica os muros com mau cheiro e postes, eles vão e fazem no poste, fazem no muro. Ali no Maracanã, eu tive que frequentar, numa época, foi na época da eleição, que o que ganhou agora, tinha ganho aquelas eleições, era candidato na época também, ganhou, né? Eu passava lá num pedaço do Maracanã que eu tinha que botar minha mão no nariz, porque eu não aguentava. Ali tinha o restaurante popular que eu frequentei, né? E a comida era boa. Não era comida ruim, não,
e farta. Uma comida muito boa. E, e reclamam que o bicho fez no pneu do carro, que o bicho fez ali no muro, que o bicho fez no chão que você pisou. Quantas e quantas vezes, aqui onde eu moro, no passeio do lado de fora, vi bosta enorme de gente que fez ali no chão. Vocês ainda são animais e vocês reclamam dos animais, a maioria quem faz isso são os animais ainda. São animalescos, né? E as mulheres das aldeias, não sei se todos os países da Europa, mas as mulheres das aldeias, quando vão à cidade, lá em Portugal, saem das suas aldeias e vão na cidade, ó, porque trabalham, botam uma feira, né? As feiras são diferentes e tal, mas ou vão fazer alguma coisa, ou vão fazer alguma compra, elas não procuram ir no banheiro assim, ou de um café. Elas chegam, isso é proibido, mas na hora que ela vai fazer não tem guarda na hora, né? Elas vão assim nos parques, levantam a saia e fazem o pipi lá no chão. Então, pessoas ainda animalescas. Tá? Agora, é diferente se você está viajando e de repente você tem uma necessidade, né? Aí você tem que ir lá no mato fazer, é diferente. Separe o joio do trigo, é diferente as circunstâncias. É a pessoa ter esse hábito, esse mau hábito fedorento ou a necessidade. Cada caso é um caso, tá? Muito bem. Vocês já viram esses vídeos em que a gente vê os leões, ou tigres, ou elefantes, correr quando vê aquela pessoa, porque aquele cara tem, ou aquela mulher, ou aquele homem tem um amor incondicional tão desenvolvido dentro dele que o leão não ataca, viu? Não ataca. Ele abraça, o bicho reconhece que ele fez algum bem para o animal, né? Ele reconhece o bem, os animais reconhecem o bem. Eu tenho um gato que ele é chato, de tanto carinho que ele faz, que ele ficou tão agradecido. Jogaram o gato aí na frente do prédio, no jardim, pequenininho assim. Devia ter uns 4 meses por aí, né? Ele gritava, aí uma moradora dizia assim, oh, tem um gato ali. Ela tem medo de gato, tem medo. Tem um gato ali. Eu digo, mas não é meu que é tão pequenininho. Eu digo, poxa vida. Aí pensei na despesa. Eu digo assim, mas bom, tá bom. Ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que ele chega a enjoar de tanto carinho que ele faz. Às vezes eu digo, vai lá. Os animais reconhecem. Eu tive um que eu peguei também pequeno, era maior que esse, porque abandonaram o bichinho, 2 abandonaram, e eles vinham ao meu encontro fazer festinha. Esses estavam dentro de casa. Aí, festinha. Os animais têm sentimento. Os animais sentem dor, os animais têm sentimento. Uma vez eu vi um vídeo, num dos morros aqui do Rio de Janeiro, que pegaram em 2 gatos, amarraram a pata de um gato, no outro gato, e assim abriram o gato, devem ter até fraturado, mostrando assim que é para tirar foto. Os loucos da terra, né? Aqui no Brasil tem muito maluco, muito. Você olha, não parece, mas tem. Você começa a conviver, aí caindo fora, né? Porque o negócio é brabo. A maioria, isso até foi dito, em geral, foi dito pelo Osho, né? Que aqui no planeta Terra só tem maluco, né? Ele falou. Eu já tinha notado, pensado como ele. Eu digo assim, epa, o Osho até que bate bem com o que eu observo, com o que eu digo que é, né? Mas às vezes a gente fica assim com receio de falar. Mas ele fala
Com ele não tem papo na língua. Ele fala, fala, eu digo assim, quer saber de uma coisa? Então também vou. Agora eu vou explanar mais, né? Que eu tinha muito cuidado, eu não falo mais agora, então eu vou falar. A verdade é para ser dita, né? Vou até dar exemplos para vocês. Eu tive um tio meu que era proprietário e tinha um forro, né? E ele tinha um inquilino que morava em cima. Ele morava embaixo, o inquilino em cima. Então, eles pediram para botar a coisa lá em cima. Aí ele disse, não, porque negócio de incêndio é perigoso. O cara era da Marinha, era oficial da Marinha. Ele disse, o que é que tem se pegar fogo é lá em cima? Quer dizer, que não pega na... Começa em cima e não vai descer o fogo, né? Maluco, né? Uma outra, eu morei num outro bairro e a vizinha em frente, sabendo que uma menina tinha sido estrupada pelos assaltantes, arrombaram o apartamento, ela disse que queria ser estrupada. Eu tô morta para ser estrupada. Eu não é maluca. Deixa eu ver se eu me lembro de outras coisas. É tanta coisa, mas às vezes a gente não lembra. Uma pessoa que não tenha poder aquisitivo, gosta de animais, tudo bem. Mas não tem poder para isso. Aí pega, é o que chama de acumuladora, né? Chega, bota lá 30, 40 gatos dentro de casa. E aí é tudo magro, né? Porque também é uma pessoa que não raciocina, é maluca, porque vê que deixa o bicho solto lá, não pode, né? Deixa que alguém até pega, alguém dá uma comida. Ele vai procurar algum lugar, né? Quer dizer, uma pessoa que não raciocina. Uma senhora, eu disse assim, uma senhora bem velhinha. Uma senhora, sobrou R$ 10, vou gastar aí. Eu digo, por que a senhora não... De todo mês, a senhora... Isso foi uns anos atrás, porque R$ 10 hoje não dá para nada, né? Isso foi alguns anos atrás, muitos anos atrás. Então, a senhora guarda o dinheiro, porque por mês a senhora vai juntando, quando chegar no final do ano. Eu não quero gastar. Aí conheci uma outra também. Eu não posso ver dinheiro na minha frente, eu quero gastar. E ganhava só o salário mínimo. Então, são pessoas que não são normais. Tem algum problema, né? As pessoas normais, elas são equilibradas, né? Por exemplo, você gosta de animal? Quantos animais eu posso ter? Bom, meu orçamento por mês, qual é? Então, aí, pronto, mas eu não posso ter mais do que isso. Isso seria uma pessoa normal, certo? Aí outras pessoas acham que maluco é só quem rasga dinheiro. Não é assim, rasga dinheiro. Maluco de várias maneiras, várias situações, né? E às vezes essas pessoas que são assim, piradinhas, elas são até inteligentes, né? Mas só que por algum motivo vieram assim. E pode ser um karma até. Ou de coisas que fizeram no passado, né? Agora, o animal, ele deve ser tratado, vamos dizer, se eu disser tratado como animal, vão achar que eu tô dizendo para tratar de mal, né? Eu tenho que arrumar uma palavra. Então já sei. O animal não deve ser tratado com muito mimo. Deve deixar o animal à vontade. Não. Bota o coitado do bicho num carrinho de criança para andar. Depois bota sapatinho por baixo, bota chapeuzinho, óculos escuros nos bichos, estragando a vista, provocando catarata mais cedo. Porque os olhos precisam de luz do sol, precisam da luz do sol. Aí fica botando mochilinha. Agora, botar a roupa porque tá frio, tá certo. Mas aquelas bobagens, e bota
coisinha, e feito, tratam feito um bebê. O animal também não é para ser tratado assim, ele se sente até tolhido. Deixa à vontade. Meus gatos aqui ficavam à vontade. Aí eu, às vezes, eu ia botar um cobertorzinho em cima do gato, mas não queria, ia botar, não quer, então pronto, pronto. Não vou obrigar. Tem gente que obriga. E essas gracinhas que ficam ensinando, coitado. Tem coisas que mandam os bichos fazer que deve dar um problema na coluna futuramente dos animais. Coitados. Animal não foi feito para trabalhar no circo, não. Lá nesses países asiáticos, na China, no Japão, tem uma mania de fazer até o gato e o cachorro de empregado. Vai lá na geladeira, vai pegar a lata para mim, vai. E ele vai naquela aflição. O bicho não vive, ele fica tolhido, né? E vocês que dão os bichinhos para a empregada, secretária, a empregada que faz serviço na casa, vocês mandam essas pessoas levar para dar banho ou para cortar o pelo, cuidado. Uma vez eu tive tanta pena do cachorro que estava dentro da... Era um cachorro pequeno, estava dentro da coisa lá, como é que chama? Da gaiola, né? A mulher ia andando e era assim, ó, blum, tum, tum. Aí eu digo, se eu falar, a mulher vai... Também não vai adiantar nada, que uma vez eu falei aí de um negócio que o cara estava puxando demais, não deixava o cachorro nem fazer o pipi direito. O cachorro ia para fazer o pipi, ele puxava e ia pingando. Aí eu cheguei perto da pessoa, não adiantou nada, ainda me respondeu mal e continuou fazendo a mesma coisa. Vocês gostariam, vocês que fazem isso, quando você estivesse no vaso sanitário, a mulher sentada no vaso sanitário, o homem com o peru lá fazendo no vaso sanitário. Aí chega alguém, aí vocês iam fazendo pelo... É isso que acontece com o cachorro, iam fazendo pelo chão. Vocês gostariam que alguém fizesse? A espiritualidade ensina, não façam aos outros o que vocês não gostariam que fizesse com você. Você gostaria que alguém te matasse? Você gostaria que alguém metesse com um pau, um pedaço de madeira, porrada até quebrar teus ossos? Você gostaria que alguém te desse pontapés? Então não faça isso nos animais, certo? Você gostaria que alguém enfiasse um saco plástico na tua cabeça até o pescoço e amarrar e te jogar num canto? Então não faça isso nos animais, nos cachorros e gatos e outros animais, os filhotes de gatos, que é o que mais se vê por aí. Você gostaria de que alguém te botasse dentro de um saco imenso, amarrasse o saco todo e te jogasse dentro do caminhão do lixo para ser triturado vivo? Acontece muito isso também. Então, não faça isso. Por quê? Quando você morrer, você vai passar essas situações com o teu verdadeiro corpo. Se você botou alguém para ser triturado ou um animal, você vai lá para o lugar, uma das dimensões do umbral, você vai para lá, você vai ser jogado. E isso é o dia todo. Joga e joga de novo. E vai e joga de novo. E vai e joga de novo. É o dia todo. Até você despertar, até você ter a consciência do que você fez, que você não deveria ter feito aquilo. Você envenenou gatos, cachorros, pássaros, macacos, etc. Aí você vai lá para um lugarzinho onde vão abrir a boca, porque nós temos... O nosso verdadeiro corpo está junto com o perispírito. O perispírito tem todos os órgãos que a gente tem. O físico é cópia do perispírito, do nosso perispírito individual, cada um tem um, né? Aí eles abrem a boca
e colocam um negócio que você vai sentir aquela queimação, toda a agonia, toda a dor que você provocou no animal ou numa pessoa. Então não faça. Você vai responder isso tudo. Você pegou numa faca, como tem gente que aí já fez, e foi lá, viu aquele cachorro, não gostou e foi lá, zumba, zumba. Você vai para um lugar onde há vários objetos cortantes, como espada, punhal, facas de todos os tipos, com serrinha, sem serrinha, serrotes, serras, e você vai ali constantemente ser cortado e vai separar o teu verdadeiro espírito. No momento em que ele separa e volta de novo. Aí vem o negócio e corta de novo. Separa e volta de novo. Então não faça isso num animal ou numa pessoa. Certo? Eu não vou agora falar todas as barbaridades que fazem, tá dando exemplo. Acho que já deu para vocês entenderem, né? Supostos que se julgam inteligentes. Se julgam, né? Sou muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. Eu sou mais do que aquele bicho. Eu dou pontapé no bicho, eu faço e aconteço e tal. E tem gente que cuida dos bichos, mas é ruim. Dentro de casa é ruim também com eles, né? Batem muito, maltratam. Às vezes o bicho foge de casa, a gente não sabe por quê, né? De repente foge porque não está satisfeito. Quando você dá carinho a um bicho, e você às vezes até de brincadeira pode botar ele lá assim na beira da rua, vai, pra rua. Ele dispara de volta. Ele não quer ir embora, porque ele gosta de estar ali. E já outros fogem, né? Fogem. Então é isso, senhores. Os animais, todos nós fomos algum animal na vida passada. Nós fomos animais. Os animais também são fractais do Criador. Nós somos fractais, pedacinho do Criador, pedacinho. E ver se toma um juízo. E essa dimensão tem o livre-arbítrio, mas a gente procura esclarecer vocês que fazem maldades, esclarecer e contar o que realmente acontece do outro lado. Porque a espiritualidade mais antiga só falava umbral. É um lugar escuro, né? Não é bem assim. As consequências que vêm depois. Porque então não haveria justiça, né? Se fosse só ficar lá e ficar ali no lugar escuro, qual seria a justiça disso? O Criador, quer dizer, ele não leva você para lá, é você mesmo que leva, mas ele já fez o ser humano, ele é feito de uma maneira que ele criou a feitura, a nossa feitura, né? Ele criou já de uma maneira em que nós nos autopunimos, nós mesmos fabricamos a nossa punição. Aí vem pessoas dizer assim, Deus é mau, Deus não tem amor não, porque porque fulano fez isso assim, olha lá o que aconteceu com fulano. É a própria pessoa. Assim como a pessoa que é muito boa, ela está criando um outro tipo de viver futuramente. E a outra, como vulgarmente chamam aqui, vai pagar o que fez. Tem uma pessoa que diz assim, o que é dele está guardado. E é verdade. O mal que as pessoas fazem está guardado nela mesma, na pessoa. E depois esse mal, se ela não pagar já aqui, se ela pagar aqui, dê graças a Deus, por quê? Porque ela vai ter um karma menor, né?
Então está guardado. Aí quando desencarna, quando morre, o que estava guardado aparece, se abre a gaveta. E aí, lá vai as consequências do que fez. Né? É, falo, falei dos animais e estou falando também das pessoas, né? Porque pessoa, pessoas que, por exemplo, roubam. Tem muita gente mendiga aí por aí que foi isso. Pessoas que não têm muito estudo e não entendem nada, sabe? E morre o pai ou a mãe e os parentes sabidões acham que são sábios. Aí pedem para a pessoa assinar um papel ou isso e aquilo e de repente a pessoa fica sem nada, tem que morar na rua de mendiga. Porque o parente roubou o que era de direito do outro. Isso acontece muito. Em qualquer país acontece isso. Como será, hein, a vida depois da morte dessa pessoa? Vai lhe ser tudo tirado. Ela vai para um determinado lugar em que vão botar coisas para ela, né? E vai ser tudo tirado. Vai sentir fome e vão tirar até a alimentação dela. Vão botar água lá e vai tirar a água, não vai beber água, vai ser tudo tirado. Você fez a outra passar fome e sede, então aí vão botar aguinha, vão botar comida, vão botar objetos, coisas bonitas, né? E aí, quando ela for botar assim a mão para pegar água, o magnetismo que está ali vai e leva para o outro lado. Aí depois o magnetismo volta e bota ali na frente da pessoa. E ela naquela aflição, naquela sede, naquela fome, vai lá para botar. Imagina o gatinho quando a gente faz assim para um gatinho e a gente tira, e ele vem. É assim que acontece. Aí ele vai, aí volta. Vocês que têm sofrido com certas coisas que fazem com vocês e que vocês dizem que não há justiça aqui dos homens, não se preocupe. Vai ter justiça sim. Do outro lado tem para tudo. Não se preocupem com isso. Se assassinaram teu gatinho, se deram veneno pro teu cachorrinho, pro teu gatinho, se maltrataram o teu passarinho, que maltrato de passarinho é ter eles dentro da gaiola, tá, gente? Até é bom eu falar agora isso. Mas não se preocupem, eles vão ter o merecimento deles. Não se deve colocar esses pássaros na gaiola. Você sabe o que vai acontecer com vocês também? Quando vocês desencarnarem, principalmente essa gente tão que pegou, tirou lá das florestas os passarinhos, aves, papagaio, arara, para ganhar, né? Às custas dos animais, né? E muitos morrem, né? Porque eles enfiam eles dentro de gaiolas que eles não podem nem se mexer. Quer saber o que vai acontecer com você? Você desencarna e vai direto para dentro de uma gaiola que você não pode se mexer. Você fica ali agachado, comprimido, e você fica querendo sair e não vai sair. E não vai ter água, porque vocês não dão água, não dão comida para os bichos, muitos até morrem, né? Antes de chegar ao destino. É isso que acontece, simplesmente, muito fácil, muito fácil. Facílimo, é só entra, acabou. Vai se arrepender? Quantos anos vai demorar para se arrepender? Vai demorar quanto? 20, 30, 40 anos, 50 anos? 1000 anos? 2000 anos? Até se arrepender e pedir ajuda. É isso. É melhor vocês pensar muito. Vocês que vão à caça para matar os animais e depois pendura e tem fotos. É melhor vocês rasgarem as fotos, é melhor vocês se desfazerem disso que está na parede, esses bichinhos mortos, por vocês, que vocês trazem troféu, e se arrepender e dizer,
Eu nunca mais quero fazer uma coisa dessa. Para ver se o karma de vocês diminui, porque vocês vão ter karma mesmo, pesado. Mas pode ser, a misericórdia do Criador pode ser que diminua, né? Já está até havendo um retorno aí, né? Alguns caçadores estão sendo mortos aí por alguns animais mais conscientes. E os animais atacam mesmo. Então, atacam, tá tendo. E deve ter muitos casos que não é divulgado, né? Só dos caras que são mais conhecidos, caçadores mais conhecidos e tal, aí divulga, mas deve estar acontecendo muita coisa porque os animais também estão despertando. Porque essa transição, ela faz com que a consciência, a inteligência dos animais fique melhor. Eu noto, estou notando isso nos meus gatos, estou notando isso. Bom, senhores, então é só isso mesmo. Tentando mais uma vez esclarecer os verdugos. Não da terra, porque não está em outra língua, é só do Brasil. Então, os verdugos que estão no Brasil e fazem essas coisas. Porque teria que. Seria bom, né? Eu acho que tem umas coisas aí dos meus vídeos que seria bom estar noutra língua. Mas aí teria que ser uma pessoa de confiança, porque às vezes deturpa, coloca diferente o que a gente fala, também tem isso, né? Alguns vídeos que você bota a legenda, o que está escrito não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Eu já experimentei isso. Então, há que ter muito cuidado com isso. Então, é preferível nem. Deve ter mais gente lá nos outros países fazendo também trabalhos semelhantes, falando também dos animais, né? Aí, tem que tem isso aí. Agora, a evolução é geral, né? Então, tudo de bom para vocês, paz e luz a todos. Ah, não ofendi ninguém, só disse a verdade.